Amigos queridos, bom dia. Que o nosso dia seja de muita luz, de muito amparo, que as nossas vibrações possam se encontrar junto a Jesus. Os amigos queridos espirituais hão de nos assessorar para que os nossos sentimentos se harmonizem nesta manhã de Evangelho. Hoje vamos ler caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora na transformação da humanidade. Porque então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de a cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, haveis de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de outras obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se pelo caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um estrião de baixo estofo que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmo, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possui, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige o seu mau grado, mas sem desígnios premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhes deem crédito. Amado Jesus, querido Mestre, nesta manhã, reunidos em seu nome, pedimos o amparo espiritual para todos nós
que nos encontramos reunidos neste afã de luz e de trabalho, neste convite profundo para que nós possamos, Senhor, olhar para dentro de nós, observando os nossos atos, nossas palavras e nossas ações. Assim, Jesus, com muita alegria iniciamos esta manhã, rogando do seu generoso Espírito o olhar doce e compassivo para toda a humanidade. Que o Senhor nos abençoe e nos assista, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, essa lição que Kardec nos traz, este capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele é tão atual porque nós estamos vivendo num oceano de vaidade, de promiscuidade moral, onde muitas vezes são revelados situações que não condiz com a verdade. Por isso, Kardec nos mostra que a humildade, a persistência no bem é o que nós temos que buscar para que o conhecimento amplie o nosso olhar para as questões que o Evangelho do Cristo, que é um plano de amor, um plano de ação para todos nós, veio nos ensinar. E com a doutrina espírita, tudo fica mais claro, tudo fica mais descortinado. E hoje nós lemos os caracteres do verdadeiro profeta, para que a gente não venha a se perturbar diante de tantas profecias, de tantas premonições, e muitas vezes as pessoas caem nisso sem analisar com um pensamento reflexivo se essas revelações ou se essas notícias, se essas situações que eles vão anunciando provém de Deus. Então, quando ele já começa assim: desconfiai dos falsos profetas. Porque os profetas verdadeiros, eles não ficavam anunciando isso aqui e ali, e hoje com o instrumento que nós temos da mídia, nós temos percebido quanto isso tem agravado. É útil em todos os tempos essa recomendação que o Evangelho nos traz, mas sobretudo nesse momento em que estamos vivendo, que é um período de transição. Essa transição, meus irmãos, é da humanidade, porque nós estamos vivendo mergulhados numa multidão de espíritos ambiciosos, intrigantes, mentirosos, que se arvoram para falar que eles estão dizendo, reformando o pensamento, e muitas vezes fala em nome de Jesus. E é contra esses espíritos que são impostores que nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque o homem, ele precisa se alinhar dentro do dever, da responsabilidade, para que nós possamos, cada dia, cada vez mais, mostrarmos verdadeiramente o que é a verdade. O Evangelho nos mostra que é contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Não é com polêmica e nem com palavras, mas com ações. E nós precisamos tomar cuidado para que a gente também não seja envolvido nas vibrações
de muitos espíritos que estão reencarnados, outros não, que têm nos trazido situações de tantas polêmicas. Isso nós vamos ver que são as influências espirituais. O verdadeiro espírita cristão, ele trabalha silenciosamente. Ele não entra em contenda, porque esta é uma referência que Jesus pediu aos discípulos. Então, nós precisamos observar aquilo que é essencial no Evangelho. Ele diz: somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. E esse general, esse irmão, esse espírito que nos comanda é Jesus. Nós não temos que buscar nada fora de Jesus, porque Jesus, quando percebeu nós teríamos as nossas dificuldades, porque ele sabia da evolução, da história do planeta que ela iria passar. Isso não é um determinismo, mas isso é uma questão evolutiva, da lei de progresso. Deus quer que seus filhos avancem, mas nós não podemos avançar em cima de mentiras, de vaidades, de desonestidade. Então ele coloca aqui para nós, Kardec nos diz: ficai certos de que só confia missões importantes ao que ele sabe capaz de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados, que esmagaria o homem carente de forças para carregá-los. Em todos os tempos, nós encontramos espíritos amorosos que vêm para nos ensinar, exemplificar e nos ajudar. Por que esses espíritos não reencarnaram todos no mesmo tempo? Porque era necessário que eles se espalhassem por todos os lugares, em todas as épocas, para que o seu exemplo, a sua palavra, nos despertasse, acordassem para todos nós. Então, nós compreendemos que o mestre, ele sabe mais do que o discípulo. Então, para que a gente possa caminhar, eu preciso seguir as orientações de Jesus. E para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Hoje, nesse período de transição, nós temos percebido a reencarnação de muitos espíritos inteligentes. Tão inteligentes que às vezes nós nos surpreendemos com a sua inteligência, com a sua perspicaz, mas com tantas dificuldades no campo dos sentimentos, do respeito, da harmonização, do respeito ao próximo e também dos seus deveres. Então, nós precisamos ver que para que a gente cumpra o nosso compromisso, não que sejamos missionários, mas somos espíritos capazes de auxiliar na ordem moral deste planeta. Os missionários são sempre escolhidos, porque são espíritos que já vivenciaram muitas experiências e se encontram em patamares diferentes de nós. E é por isso que eu preciso compreender as reencarnações sucessivas, onde todos nós recebemos a oportunidade de aprender para evoluir. E muitos desprezam esta oportunidade que ora estamos recebendo para que a gente possa redimir os nossos pensamentos. Então, quando nós temos este olhar, nós vamos ver que Deus mandou para nós Jesus como um Filho unigênito, superior a todas as mazelas que ainda carregamos, dotado de virtudes, e é pela sua grandeza que nós vamos sentindo a força moralizadora
do seu Evangelho. Ele nos mostra outras considerações que os verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmo, em sua maior parte. É verdade, gente. Nós vimos um missionário no nosso tempo, para não falar de outros, mas no nosso tempo, no século XX, o Chico Xavier, ele é um missionário. Um espírito que veio para nos ensinar. Ele não veio só para ser médium de Emmanuel e de outros espíritos. Não, é um missionário que se colocou à disposição, ignorou todas as suas necessidades, que nós muitas vezes desconhecemos, as suas dificuldades, mergulhando no trabalho do Cristo. E aí que nós vamos ver que eles possuem dentro de si uma vontade absoluta para avançar. E os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios por enviado de Deus. A humildade é uma característica desses espíritos. Nós vimos Dr. Bezerra, nós vimos com Eurípides Barçanufo, Caibás, nós estudamos, vimos cada dia mais um Bittencourt Sampaio. Quantos passaram por nós no anonimato e quantos passaram por nós estendendo as mãos para que nós reerguêssemos? Então, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, eles são encontrados por nós, ao passo que os falsos profetas, eles querem estar na frente, se aparecem, eles se julgam. E o primeiro é humilde e modesto. É a modéstia que é a grandeza do trabalho de todos aqueles que sensibilizaram para servir Jesus. Os outros são orgulhosos, vaidosos, prepotentes, arrogantes, fala com uma certa altivez, né? Então, nós vamos ver que são impostores que têm pretendido passar por apóstolos do Cristo. E eles trazem para nós, muitas vezes, situações tão embaraçosas que nos traz imensa contrição de tristeza. Uma ponderação bem simples seria bastante para abrir os olhos do cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse que for um absurdo que houvesse degenerado. Porque ninguém degenera, todos nós avançamos. É preciso que a gente compreenda que Deus nos deu o atributo. Os atributos são potências divinas que estão dentro de nós, a fim de que todos nós possamos desenvolver. Portanto, meus irmãos, deixamos aqui a recomendação de Kardec. Desconfiais, pois, dos falsos profetas. Maxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Esses procuram satisfazer na terra sua vaidade, mas uma terrível justiça se espera. Podeis estar certo. Essa mensagem de Erasto, meus irmãos, é gloriosa. Tenhamos bom senso e que o nosso ponto de vista desapareça nesta hora, porque o ponto de vista que precisamos alimentar é este ponto de vista trazido pelo Espírito de Verdade e que Allan Kardec nos trouxe de uma forma tão brilhante. Convidamos a todos a refletir nesses momentos em que vivemos. E mais uma vez, não acreditais em todos os espíritos. E nesta hora, Jesus, pedimos aos espíritos amigos,
missionários de Deus, que envie para junto de nós estes amigos queridos que nos sustentam com paz, que possamos entrar em comunhão com eles, recebendo a dádiva das suas energias, o ósculo que esparrama sobre nós o amor, as luzes benditas para clarear a nossa caminhada. Que a nossa água seja fluidificada, colocando nela o medicamento que necessitamos, energia que os nossos olhos não veem, mas que alimenta a nossa estrutura perispiritual e mental. Que este passe, que esta vibração, que tudo isso, Jesus, alcance aqueles a quem os nossos pensamentos buscam nesta hora. Familiares, amigos, aqueles que muitas vezes nos perturbam, que eles sejam amparados. Ó Mestre, que o seu amor consubstancie em nós a verdade para que ela nos liberte, nos acorde, despertando-nos para a essência divina que está dentro de nós. Obrigado, Jesus. Que a paz e a alegria seja constante na vida de todos os nossos irmãos. Receba com carinho as nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, Senhor. Que assim seja.